pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar mais a fundo a classificação das plantas. Na aula anterior nós aprendemos que algumas características serviram para a evolução das plantas, para que fossem surgindo outros grupos. Então nós aprendemos que das briófitas para as pteridófitas foram surgindo características e assim por diante, certo? Bom, pessoal, sempre é importante lembrar os cuidados que devemos ter contra o coronavírus, como estar atento a sintomas como febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar. E além disso, sempre realizar as medidas de prevenção, como utilizar a máscara corretamente, desinfectar as mãos e os objetos pessoais e sempre manter o distanciamento necessário, ok? Então, pessoal, vamos lá. Para revisar, nós aprendemos que um grupo inicial, que era considerado planta, que foram as algas, foram os primeiros organismos fotossintetizantes que surgiram. E aí veio o embrião protegido e surgiram realmente as plantas, que são as briófitas, a categoria mais simples de plantas. Algas, pessoal, não são plantas. Algas são do reino protoctista e não são consideradas plantas porque elas não possuem tecidos vegetais, ok? As briófitas são aquelas plantas bem simples que crescem pouquíssimo e como exemplo nós temos os musgos, as hepáticas e as avencas. Depois das briófitas surgiram os vasos condutores, que são aqueles tubos que ficam na parte interna da planta que conduz a seiva mineral e a seiva orgânica. Esses vasos condutores são xilema e floema. Com o aparecimento dos vasos condutores surgiram as plantas briófitas e o exemplo mais conhecido delas são as samambaias. Das samambaias, vocês percebem que elas já crescem um pouco porque como elas já possuem tecidos condutores, então elas já têm uma altura maior. Depois das pteridófitas surgiram as sementes, porém sementes nuas, sementes que não estavam cobertas por frutos. Com as sementes nuas surgiram as gimnospermas. Como exemplo nós temos os pinheiros, as sequoias. E aí, pessoal, depois das gimnospermas surgiram as flores e os frutos. E aí vieram a maior espécie de plantas que nós conhecemos, que nós temos contato, que são as angiospermas. São todas as aves frutíferas, todas as plantas que produzem flores, fazem parte do grupo das angiospermas. Agora nós vamos conhecer cada um desses grupos mais especificamente. As briófitas, pessoal, são um tipo de grupo de plantas mais simples, mais simplificados, porque eles não possuem vasos condutores, não tem a presença do xilema e do floema. Então, como é que eles fazem para obter essa seiva mineral e essa seiva orgânica? Pessoal, as briófitas retiram a água do solo através dos seus rizóides, que são estruturas semelhantes às raízes. As briófitas são plantas tão simples que não possuem raiz, caule ou folhas verdadeiros. Possuem estruturas que se assemelham a esses órgãos vegetativos, certo? Então, as briófitas possuem rizóides, cauloides e filóides, certo? Continuando. As briófitas retiram a água do solo através dos seus rizóides e transferem por difusão ao restante das células. Não apresentam flores, frutos ou sementes. As flores e frutos são estruturas que nós vamos ver já em plantas superiores. Como exemplos de briófitas, nós temos os musgos, que eles podem se proliferar até sobre rochas e troncos de árvores. Nós temos também as hepáticas e as avencas. Aqui, pessoal, como já foi falado, né? As briófitas possuem rizóides, cauloides e filóides, certo?
Todas essas estruturas são semelhantes a estruturas de plantas superiores. As briófitas não têm estruturas de plantas superiores porque elas não apresentam vasos condutores e assim não conseguem disseminar a seiva mineral ou seiva orgânica, ok? A reprodução das briófitas envolve poros, que são tipo bolinhas pequenininhas que são facilmente levadas pelo vento e ao chegar no solo e encontrar ali um ambiente adaptativo, elas conseguem germinar e formar uma nova planta. Aqui, pessoal, nós temos exemplos de briófitas. Aqui nós temos os musgos, aqui temos a hepática, aqui nós temos os antóceros. Passando aí, nós temos as pteridófitas. As pteridófitas surgem com o aparecimento dos vasos condutores. Então, as briófitas, pessoal, são plantas que ainda não têm semente, que ainda não têm flor, que ainda não têm fruto. Mas a principal diferença entre as pteridófitas e as briófitas são o surgimento dos vasos condutores. Como elas possuem esses vasos, o xilema e o floema, as pteridófitas já são plantas que conseguem crescer mais, certo? Apresentam um porte mais elevado, do que as briófitas. E os principais exemplos que nós conhecemos são as samambaias. As samambaias, pessoal, também se reproduzem por esporos e esses esporos ficam guardadinhos dentro de soros. Vocês já devem ter visto nas samambaias, na parte de trás da folha, essas bolinhas marrons que ficam grudadas na folha. Pronto. Nessas bolinhas marrons, eu tenho dentro vários esporos que vão se disseminar ali pelo vento, certo? Então aqui, como a gente pode observar, na parte de trás da folha, em determinadas épocas do ano, eu vou ter aqui esses soros, essas estruturas marrons. Dentro desses soros eu vou ter os esporos que vão se espalhar pelo vento e ao encontrar um local adequado vão germinar, vão gerar uma nova samambaia, certo? A reprodução por esporos, pessoal, acontece em plantas que não possuem sementes, porque a semente ela vai ajudar ali na reprodução. Então, em plantas que não possuem sementes, eu tenho a reprodução por esporos, certo? Aqui, pessoal, nós temos detalhadamente como ocorre a reprodução das pteridófitas. Os soros que produzem os esporos são levados pelo vento. E aí, os esporos, ao encontrar um local adequado, germinam e aí cresce uma nova planta. Lembrando, pessoal, que as pteridófitas já possuem raiz, já possuem caule e já possuem folhas verdadeiras, tá bom? Aqui nós temos outros exemplos de pteridófitas, como o licopódio, o chifre de veado e a marcília, conhecida popularmente como trevo de 4 folhas. Passando aí, pessoal, nós temos o surgimento das sementes nuas, e aí nós temos o grupo das gimnospermas. Gimnospermas, pessoal, o nome significa semente nua, ou seja, uma semente que não é coberta pelo fruto. As gimnospermas ainda não possuem flor nem fruto. Percebam, pessoal, que todas as características que foram surgindo fazem parte da planta. Então, surgiu o vaso condutor, veio para a briófita, veio para a gimnosperma. Surgiu a semente, veio para a gimnosperma, certo? As estruturas reprodutivas das gimnospermas já são estruturas mais complexas do que aquelas que a gente estudou anteriormente. E elas são chamadas de estróbilos. O interessante é que nas gimnospermas nós temos as estruturas reprodutivas feminino e masculino já diferentes uma da outra, certo? Então aqui, pessoal, já aprendam uma coisa que a gente já até aprendeu também na aula passada. A parte masculina envolvida na reprodução de uma planta é o pólen. Aquele grãozinho de pólen que a gente observa facilmente numa flor é a parte masculina da planta, certo?
As gimnospermas não possuem flor, não, elas não possuem. Porém, o seu estróbilo masculino forma o grão de pólen. Esse grão de pólen, como é pequeno, assim como o esporo, ele vai ser facilmente carregado pelo vento e ao atingir o estróbilo feminino, percebam, pessoal, que nas reproduções anteriores, a gente viu que o esporo, quando ele cai no local adequado, ele germina e forma uma nova planta. Aqui na gimnosperma, como nós temos a estrutura masculina e a estrutura feminina, nós devemos ter um encontro dessas duas estruturas. Então, quando eu tenho o pólen facilmente carregado pelo vento, levado pelo vento, e ao encontrar o estróbilo feminino chamado de pinha, essa união é que vai germinar, vai gerar uma nova planta, certo? Então aí, pessoal, eu tenho as seguintes etapas da reprodução da gimnosperma. Eu tenho a polinização, que é quando o pólen é levado pelo vento. Eu tenho a fecundação, que é quando o pólen encontra a pinha, ou seja, o masculino encontra o feminino. Da fecundação, eu tenho a formação do zigoto, que é uma célula única que une o material genético do pólen e da pinha. E aí esse zigoto vai passar por sucessivas divisões, formando um embrião. Esse embrião vai ser justamente a semente, certo? Aqui, pessoal, nós temos exemplos de gimnospermas, como as araucárias, que são uma árvore muito característica do bioma Pampas, lá da região sul do nosso país. Nós temos aqui, pessoal, a pinha, a parte feminina, o estróbilo feminino da planta. Nós temos aqui, olha só, o estróbilo masculino da planta, daqui que vão estar os pólens. Aqui nós temos as sementes das araucárias, conhecidas como pinhões, né? Lá na região sul é muito comum eles comerem os pinhões, certo? Olha só. Aqui nós temos outros exemplos de gimnospermas, como os cedros, o pinus, que é o conhecido pinheiro, e a sica. E agora nós vamos para o exemplo de grupos superiores de plantas. Aqui nós temos já as angiospermas. As angiospermas possuem todas as características que foram evoluindo. As angiospermas possuem vasos condutores, as angiospermas possuem sementes e agora as angiospermas são o único grupo que possui flores e frutos. As flores são os órgãos reprodutores e os frutos servem para a proteção da semente, pessoal. Então, o fruto, a parte comestível, ela vai servir para nada mais nada menos do que a proteção do embrião, a proteção da semente, certo? Após o florescimento, após a floração, né, as flores se abrirem, a flor origina um fruto. Esse fruto pode ter uma ou pode ter mais de uma semente. Lembrando, pessoal, que se eu tenho semente, eu tenho um embrião. Então, por exemplo, se eu pego ali um mamão, o mamão ele tem várias sementinhas, né? Cada sementinha ali representa um embrião. Se você for plantar essas sementes, elas provavelmente vão originar um novo pé de mamão. Por isso que cada semente representa um embrião, certo? Na flor, pessoal, nós temos bem característicos as partes feminina e masculina da planta, certo? A parte feminina da planta, aqui nós temos a antera, aqui nós temos o ovário. A parte masculina da planta, aqui nós temos o filete. E aí, recobrindo toda essa estrutura reprodutiva, nós temos as pétalas e as sépalas, certo? As flores, elas são os órgãos reprodutivos, elas estão envolvidas na reprodução sexuada da planta, aquela que produzem os gametas, aquela que é a união dos gametas. O gameta feminino da planta é a oosfera, que ela fica aqui dentro do óvulo. E o gameta masculino da planta são os núcleos espermáticos, que ficam aqui dentro da antera, dentro do grão de pólen, ok? Os grãos de pólen, como a gente já viu, eles são facilmente descarregados pelo vento e podem ser depositados no estigma, ocorrendo ali a polinização da flor. A polinização da flor, pessoal, é quando
o depósito do pólen na parte feminina da planta, certo? Após isso, ocorre o crescimento do tubo polínico até atingir o óvulo. A união das células, ocorrendo a fecundação, a formação do zigoto. Então, o que acontece? O pólen que está aqui dentro da antera, ele vai ser facilmente carregado pelo vento e ele vai entrar aqui pelo estigma, certo? Quando o pólen entra aqui pelo estigma, vai surgir um tubo polínico. Esse tubo polínico vai servir de canal de transporte para que o pólen chegue até a oosfera e assim encontre o ovário. Lá no ovário, lá na oosfera, é que vai ter ali o encontro e eu vou ter a fecundação, eu vou ter a formação do zigoto. O zigoto ele vai aumentando de tamanho, se transformando no embrião. O embrião ele vai sofrendo sucessivas divisões até formar uma semente e a semente ela vai ficar protegida ali pelo fruto, ok? Então, pessoal, aqui um resumão de como ocorre a reprodução da planta da angiosperma. Eu tenho a polinização, que é o depósito do pólen lá no estigma. Quando há o encontro do grão de pólen do núcleo espermático com a oosfera, eu tenho aí a fertilização. O ovário se transforma em um fruto, dentro desse fruto vão ter as sementes. Cada semente vai ter um embrião, né? Juntamente com a reserva nutritiva, certo? Pessoal, nós já podemos observar que existem alguns agentes polinizadores, que são aqueles responsáveis por espalhar, por carregar o pólen das plantas, favorecendo assim a disseminação desse pólen. Nós temos, pessoal, alguns agentes polinizadores como as abelhas, como diversos pássaros, borboletas, insetos, morcegos, enfim, que ao se alimentar ali da planta ou do fruto, vão carregando o pólen pelo seu corpo ou pelo seu bico e ao voarem vão espalhar esse pólen pelo vento, certo? A dispersão das sementes, pessoal, também ocorre através de animais, certo? Alguns animais têm essa importante função na dispersão, no espalhamento das sementes. Ocorre, por exemplo, ao comer uma fruta e deixar cair umas sementes, ou então até mesmo quando o animal come a fruta e nas fezes saem intactas as sementes, então essas sementes vão germinar, vão formar uma nova planta. Frutos saborosos têm uma importante adaptação que ajuda na dispersão, certo? Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!